Então, pessoal, antes da gente começar o nosso treino, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre osteopenia e osteoporose e depois trazer uma palavra também de encorajamento para nós, tá? Olha lá, se a gente pegar o radical da palavra, tá? Ósteo significa osso, tá bom? E penia significa falta, ok? Então, quem sofre de osteopenia sofre de uma diminuição da massa óssea. Certo? Já quem sofre de osteoporose, ósteo, osso, porose, poro, buraco, furo. Então, quem sofre de osteoporose tem um desequilíbrio entre as células de osteoblastos e osteoclastos. Certo? O que os osteoblastos fazem? Os osteoblastos, eles são responsáveis pela matriz óssea, né? E os osteoclastos pela reabsorção. O que acontece? Os osteoclastos, eles acabam fazendo muita reabsorção, gerando poros no osso da pessoa, certo? O que a maioria dos tratamentos o que a maioria dos tratamentos farmacológicos fazem? Eles mexem nessa parte aqui, ó, que é muito pior. E o que o exercício físico faz? Ele mexe aqui, ó. E é isso aqui que a gente tem que focar. Ele vai ajudar na matriz óssea, ok? Na formação óssea, certo? E isso significa também que quem tem osteopenia, um dia pode vir a ter osteoporose, certo? Então, é importante vocês saberem que, naturalmente, é possível a gente tratar essas duas doenças através do exercício. Que tipo de exercício? Então, gente, se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, ó: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E quando nós abrimos o livro em Colossenses no capítulo 2, versículo 19, diz: e não retendo a cabeça, de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. As cartas de Efésios e Colossenses, elas são muito parecidas. Elas têm 75 versículos que se completam, né? Então, se nós estudarmos elas duas, nós vamos aprender muitas coisas. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos traz duas figuras da igreja. A primeira como sendo um edifício, né? Um edifício construído sobre um sólido fundamento dos apóstolos e profetas. E a segunda figura é um corpo humano, um corpo físico, que pode nos ensinar muitas coisas. O nosso corpo humano é dividido em vários sistemas, mas o apóstolo Paulo, ele nos traz a figura do corpo humano exclusivamente falando do sistema locomotor. Isso é muito, muito interessante, porque ele fala sobre os ossos e ele fala sobre juntas, ligamentos. O que nós podemos aprender com isso? O que o Senhor nos fala sobre isso? O Senhor, ele vai nos falar que o nosso corpo físico, assim como o espiritual, que é a igreja, ele precisa estar consolidado sobre as nossas juntas, cartilagens, articulações, tendões, e segundo a justa cooperação de cada parte, pernas, pés, mãos,
membros superiores, membros inferiores, cabeça. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, por um lado, ele traz o sistema locomotor falando sobre locomoção, e por um lado, ele traz o sistema locomotor falando sobre crescimento. Irmãos, se nós olharmos qualquer artigo científico que busca falar sobre osteopenia e osteoporose, nós vamos encontrar 2 tipos de exercícios que a maioria deles vai indicar. O primeiro deles é a caminhada, locomoção, e o segundo deles é musculação, crescimento. Então, irmãos, muito antes desses artigos, o apóstolo Paulo já havia falado isso, não é mesmo? Isso é muito interessante, por quê? Porque isso significa que se você que tem osteopenia ou osteoporose caminhar todos os dias, não precisa ser uma caminhada vigorosa, caminhar é manter o corpo ativo, né? E se você fizer musculação ou qualquer treinamento resistido, ou seja, treinamento de força, você vai ter um aumento da massa óssea, você vai ter um aumento da formação óssea, você vai conseguir equilibrar aquilo que está desequilibrado no seu osso, certo? E ainda o apóstolo Paulo acrescenta uma coisa muito interessante no livro de Colossenses, que é um corpo suprido. Um corpo suprido e vinculado. Bom, assim como nós, como igreja, temos que estar vinculados, nós temos que estar supridos, o apóstolo Paulo nos fala que um corpo humano precisa estar bem suprido também. Então você que sofre de osteopenia ou osteoporose tem que aumentar a ingesta de proteína, tem que aumentar a ingesta de cálcio, tem que ir tomar sol para absorver vitamina D, entre outros tantos nutrientes que não são da minha área. Você pode procurar um nutricionista, vai conseguir te orientar melhor. Mas é necessário ter essa junção das 2 coisas, a alimentação, suprimento e o exercício físico, certo? Então, a gente, através da Bíblia, ainda consegue ir lá para Ezequiel, no capítulo 37, onde tem aqueles ossos secos. Eu quero estimular e animar os irmãos, se vocês forem pesquisar originalmente quais são as palavras que determinam aqueles ossos secos, sequíssimos uma hora de fala. E depois coloquem nos comentários aqui e me digam o que vocês encontraram, tá certo? Então, tratamento de osteoporose pode ser com exercício físico, não precisa ser um exercício vigoroso, você não precisa se matar treinando como um atleta, por exemplo, mas o exercício físico vai ser muito eficaz no tratamento da sua doença. E é isso que nós vamos fazer agora, certo? Agora vamos começar lá, e nesse treino não tem absolutamente nenhuma adaptação, porque ele já está adaptado ao máximo, tá bom? Eu vou fazer a demonstração do exercício para vocês e não vou fazer o treino com vocês, eu vou colocar o número de séries, o número de repetições, tá? E vocês vão fazer sozinhos esse treino de acordo com a demonstração que for colocada aqui, beleza? O primeiro exercício é uma prancha. Quem não tem o core fortalecido em qualquer coisa, né, que a gente faça, a gente precisa ter o core fortalecido. Então a gente vai lá, ó, na nossa cadeira, tá? E apoiar a nossa mão na parte do assento, ok? E os nossos pés atrás. É super importante que vocês não deixem o corpo de vocês cair, tá bom? E que vocês não deixem a bunda de vocês lá em cima, tá? Ela tem que estar na mesma linha do corpo de vocês, tá bom? O do exercício é de equilíbrio, tá? Eu vou tirar um pé do chão e eu vou equilibrar o meu corpo, certo? Se eu quiser e se eu tiver com alguma facilidade, eu posso flexionar a perna e trazer o meu corpo para trás, fazendo um aviãozinho, tá bom? Certo? O terceiro exercício é sentar e levantar da cadeira, tá?
Até uma irmã chamada Samantha, ela comentou sobre encostar a cadeira na parede. Eu não aconselho. Por quê? Porque vocês precisam aprender a controlar o corpo de vocês. Num treinamento resistido, a fase do exercício que mais provoca ganhos no aumento de força é a fase excêntrica, ou seja, a descida, tá certo? Então você tem que aprender a controlar a descida, ok? E depois subir de novo, tá? É super importante também que vocês não usem a coluna muito para frente, tá certo? Vocês precisam fortalecer essa parte aqui. Então o movimento tem que ser para cima, ok? Ó, para cima e não para frente, beleza? Se sentar na cadeira já tá tranquilo, ok? Vocês podem fazer com um bastão. Então vai colocar o bastão na frente e vai fazer um movimento usando o bastão como suporte, né? Para apoiar no bastão, é suporte. Então ele está ali, ó, para suportar o meu movimento, beleza? O bastão também, a cadeira, para fazer os exercícios ainda de pé. O que é nosso exercício aqui? É uma flexão e extensão do joelho, tá? Então vocês vão tirar a perna do assento da cadeira, tá? Elevando ela, ó, e vocês vão estender, ok? Esse movimento, claro, sempre trabalhando as duas pernas, né? Então a primeira serve para um, a segunda para outro, tá bom? Esse exercício também vai ser usado com a flexão e extensão de quadril, tá? Então vocês podem encostar agora na cadeira, né? E vocês vão trazer flexionando e estendendo. Vai ser usado para fazer os nossos exercícios de membros superiores, tá? Então vocês vão segurar o bastão, vocês vão fazer um desenvolvimento. Cada linha fazer também a flexão para cima, ok? O movimento do desenvolvimento, ele nunca vai ser com o corpo inclinado, ok? Ele vai ser passando pela frente e terminando sempre à frente do corpo. Postura, né? Peito para frente, um para trás. Sempre valorizando a fase excêntrica do exercício, tá? Chegamos no final do treino e eu quero pedir permissão para te exortar também no Senhor, todos que estão acessando aqui, né, que vocês tenham peso também. Por quê? Toda pessoa que sofre de osteopenia, osteoporose e está acima do peso, ela está provocando um excesso de estímulo no sistema de locomoção dela. Ou seja, o osso já está fraco, o osso já tem poros e eu estou sobrecarregando esse osso com um peso acima do que ele poderia suportar. Então cuidem do que vocês comem, procurem não exagerar na comida, procurem não ser gulosos, procurem fazer atividade física, né? Porque controlando o peso de vocês, vocês vão estar tratando muito bem o sistema locomotor de vocês, no caso de quem sofre osteopenia e osteoporose. Quero fazer um convite também para vocês, que é visitar o Instagram do Preciso Web. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? São os irmãos que estão fazendo toda a arte do canal, os irmãos que estão colocando o trabalho deles à disposição do Senhor também, né? E vou colocar o link aqui para que vocês acessem e também tenham a oportunidade de abençoar a vida desses irmãos, assim como eles estão abençoando a nossa vida. Beleza? Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo treino.